Vamos lá, vamos pegar o material aqui. Então, assim, nós vamos fazer uma discussão sobre o livro Self Desdobrado, Jean-Marie Robine, que é um francês da editora Sumos, e eu achei esse livro super interessante porque ele contextualiza muito das questões da gestalterapia de forma bastante coerente, tá? E eu passei para discutir o capítulo 5. Não sei se tiveram oportunidade de ler o capítulo 5, não tiveram tempo de ler, mas é super interessante, tá? Eu vou pegar alguns pontos para discutir, certo? Porque a temática central do livro é sobre self, mas o capítulo 5 ele está trabalhando especificamente o conceito de awareness, que é o conceito fundamental da gestalterapia. Tá? Lembre-se, awareness não tem tradução, é isso que já começa dizendo, não tem uma tradução para a língua francesa, que no caso o livro é francês, e o escritor é francês, e consequentemente também não tem para a gente, em termos de uma tradução específica, certo? Então, os autores da Gestalt resolveram manter a palavra original awareness. O que ele coloca? Ele diz o seguinte: o cerne da teoria gestáltica, o conceito de awareness, não deixa de gerar dificuldades para todos aqueles que não têm o inglês como língua mãe. Por quê? Porque você está pegando uma conceituação que tem uma dinâmica de funcionamento por trás que não é especificamente da nossa língua. E por não manipularmos continuamente a língua inglesa, lógico que essa dificuldade não é só nossa. O próprio Jean-Marie ele coloca a dificuldade também na França, de você compreender o conceito de awareness. Porque awareness não é só tomar de consciência. Awareness, como conceito central da gestalterapia, não é só você estar consciente. Ela é muito mais do que isso. Então ele tenta discutir como é que a conceituação ela é extremamente importante para o processo de compreensão da gestalterapia. E é o seguinte: sabemos também como, ao longo de décadas, os conteúdos transmitidos pelas palavras podem evoluir até chegarem, algumas vezes, a perder a especificidade que carregavam em sua época anterior. Ou seja, as pessoas podem começar a compreender a awareness de forma distorcida do que foi produzido originalmente pelo Frederick Pels. E aí ele coloca o seguinte: ele fala da diferenciação entre awareness e consciência, porque awareness não é consciência. Lembre-se disso. Awareness, dizer apenas que awareness é um processo de tomada de consciência, não representa o que awareness é realmente. Awareness para a gestalterapia é um contínuo, certo? Um contínuo de consciência, é isso que ele está colocando aqui. Então, não confundir o conceito de consciência com awareness. Não é apenas uma conceituação de você se dar conta de alguma coisa. Não é só um processo de tomada de consciência, mas é um processo onde essa tomada de consciência ela é contínua, certo? Que é o objetivo da terapia gestáltica, certo? Bom, aí ele coloca o seguinte, lá no capítulo 5, na página 73. Mesmo entre os gestalterapeutas que com frequência convidam seus pacientes a aumentar ou focalizar essa awareness, trata-se verdadeiramente de um trabalho de awareness? Quando você começa a trabalhar o seu paciente, quando você começa a trabalhar esse indivíduo consultório, você tenta focalizar esse indivíduo para o processo de tomada de consciência, será o que eu estou conduzindo quando processo realmente é awareness ou é apenas um processo de tomada de consciência? Que há uma diferenciação muito aguda
nesse sentido entre consciência e awareness, né? E tomada de consciência. Bom, aí é o seguinte, ou não seria mais exato falar nesse caso de awareness consciente? Eu acho que ele está colocando uma pergunta aqui, certo? E é o seguinte, no estudo que se segue, usarei o termo awareness em inglês para considerar que não existe um equivalente exato em nossa língua, a não ser que se use uma parafrase tal como a escolhi como substituto, conhecimento imediato e implícito do campo, tal como ele está chamando aqui, que é o título do capítulo. Tá? Portanto, o conceito de awareness, embora possa contribuir para a sua definição, portanto, ao conceito de awareness, embora possa contribuir para a sua definição. Tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar o conceito em cima do que diz em alguns dicionários da língua inglesa. Certo? E nós não vamos entrar aqui, vocês leram um capítulo, que não faz sentido para a gente discutir o dicionário. Mas o que acontece? Ele vai, na realidade, colocar as raízes da palavra awareness, de onde veio a essência da palavra, para tentar explicar porque há uma diferenciação entre awareness e consciência. Tá? Não está aware, ou seja, não está apenas consciente. Não significa o processo. E aí ele coloca, o que é awareness em Gestalt terapia? Ele diz o seguinte, isso já na página 76. Ele diz, os autores de Gestalt terapia, Peels e Goodman, bem perceberam que todas as escolas de psicoterapia se concentraram nos diferentes modos de aumentar a awareness, seja por meio de palavras, nos exercícios musculares, da análise do caráter, situações sociais experimentais, seja por meio de análise de sonhos. Então ele está dizendo o seguinte, inevitavelmente, todas as abordagens têm uma preocupação, mesmo que não assumida diretamente, em trabalhar o sentido dessa tomada de consciência do indivíduo, desse contínuo de tomada de consciência desse indivíduo. Seja ela na linha rastiana, seja ela numa perspectiva psicanalítica, mesmo que a psicanálise trabalhe como um foco central o inconsciente, e a teoria da sexualidade, mas a tomada de consciência, inevitavelmente, vai acontecer durante o processo. Tá? E o contínuo também. Então, o que ele coloca? Ele diz o seguinte, para Peels e Goodman, você vê que ele não se refere muito ao Heffeline, ele se refere ao Peels, ao Fritz Peels e ao Paul Goodman, e não ao Ralph Heffeline. Ele coloca o Heffeline como uma outra consideração, já que, se você olhar a história da construção da gestalterapia, você vai ver que o Goodman e o Peels estiveram bastante à frente. O Ralph Heffeline era um psicólogo experimental, acadêmico da época, que participou com alguns experimentos da gestalterapia, tá? Mas a escrita da teoria gestáltica ficou a cargo do Peels e do Paul Goodman. Bom, Peels e Goodman, a experiência se situa na fronteira entre o organismo e o ambiente. O fenômeno que se manifesta nessa fronteira constitui o que eles chamam de contato. Nós já vimos discutindo anteriormente a questão do contato. Então, nessa relação do indivíduo com o meio, nós estamos tendo o quê? Um processo de contato. Nós temos uma fronteira de contato, e esse bombardeio de contatos que vão acontecer na fronteira começa a determinar esse indivíduo, tá? E as nossas relações com o meio, consequentemente. É isso que nós vimos, inclusive, quando nós começamos a falar sobre o processo de resistência e mecanismo de defesa. Lembre-se que o self, onde há mais contato, há mais self. Bom, e ele diz, o contato é conhecimento imediato, implícito do campo, ou resposta motora do campo. Awareness e comportamento motor estão, portanto, ligados por construir contato. E aí ele coloca, presumidamente ou presumivelmente, acrescentam eles, existem organismos primitivos
cognitivos, nos quais a awareness e a reação motora são a mesma ação, certo? E aí começa a contextualizar. A awareness não é ociosa, ela é orientação. O processo de apreciação e aproximação, o processo de escolha de uma técnica, e em toda parte ela está em interação funcional com a manipulação e o incitamento crescente do contato mais íntimo. Então, você está falando aí que a awareness, ela é processo, ela é contínuo. Tudo bem? Vamos lá. Olha o que ele diz. Qual a relação da awareness com a fronteira de contato? Lembremos que a fronteira de contato não pode, de modo algum, reduzida a um lugar geográfico, tá? Lembremos que a fronteira de contato não pode ser, de maneira alguma, reduzida a um lugar geográfico, ou limite do corpo, ou pele, ou fronteira do eu. Lembre o seguinte, então não tem como, primeiro não é algo palpável, né? Porque diga, a pele é a fronteira de contato, em última instância sim, mas nós estamos falando de termos psicológicos, tá? Então o que acontece? Nós não podemos fazer uma redução dessa forma, pois designa aquilo que em um momento dado resulta do fundo como figura, ou seja, de elementos do fundo que começam a emergir como figura, começam, né, a se constituir enquanto figura, e que, portanto, é incessantemente mutável, porque a relação figura-fundo é mutável. Ou seja, existe no fundo uma multiplicidade. Isso aí são os ensinamentos da psicologia da Gestalt. Eu tenho um fundo que é múltiplo e eu tenho uma figura que é unitária. O próprio processo de consciência se dá através da relação figura-fundo, de elementos do fundo vindo à tona, tornando-se figura, e essa figura que estava como figura central voltando para o fundo. Bom, e aí ele coloca o seguinte: é uma outra maneira de denominar experiência em curso. Na percepção, por exemplo, somos sensíveis não à condição do órgão, mas à interação no campo. Então, quando nós percebemos, não é apenas, né, o órgão que está a perceber o meio, mas é a interação com o meio. Quando ele fala em interação, eu estou falando também do processo de atribuição de significado. Então, quando eu percebo o outro, eu não apenas percebo através do órgão de sentido. Eu percebo, tenho o órgão de sentidos, mas eu atribuo significado ao objeto percebido. Olha a relação, que é uma relação fenomenológica. Então, a própria fenomenologia, ela pressupõe uma relação direta entre consciência e objeto. A minha consciência sempre é consciência de alguma coisa. Sempre a minha consciência está direcionada para um objeto. Consciência, sempre consciência de algo. E aí você tem o princípio da intencionalidade em fenomenologia. Vamos lá. Vamos agilizar aqui. Olha o que ele coloca aqui, na página 79, finalzinho. Awareness como integração criativa. Eu estou pegando os pontos cruciais, já que vocês já leram o material, eu estou pegando os pontos, né, essencialmente para não perder tempo, né, então eu pego os parágrafos onde ele tenta transmitir o conteúdo específico do capítulo. Tá? Awareness como integração criativa. Olha a afirmação do Pelz, Refelain do Guto, tá? A afirmação original do livro Gestalt Therapy, de 61. Awareness não é uma reflexão sobre o problema, mas é por si mesma uma integração criativa do problema. Então não é você refletir
refletir sobre alguma coisa não gera awareness. Refletir sobre alguma coisa não é, na realidade, um processo de vivência, certo? Lembre que o conceito de consciência para a gestalterapia tem os dois níveis, o nível pré-reflexivo e o nível reflexivo. Eu não apenas vou refletir, certo? Mas a interação ou a integração é o que se dá, né, enquanto awareness. E eles colocam awareness, awareness, está awareness, né? Como é que eu coloco aqui? Pelos Guru insistir na importância de não confundir awareness ou Gestalt aware, ou seja, Gestalt consciente, tá? Isto é, conteúdo estruturado com um simples conteúdo, uma expressão em palavras ou em lembranças. E ele coloca, a awareness é esse conhecimento imediato que torna possível a construção da relação figura-fundo. Vamos lá, o que ele está dizendo? Nessa relação que eu tenho com vocês, dessa vivência imediata, isso favorece que eu possa construir a minha relação figura-fundo. As minhas relações, em última instância, estão estruturadas em cima dessa construção, certo? Por quê? Quando um objeto, um objeto, quando um elemento do fundo torna-se figura, automaticamente eu atribuo significado. As nossas relações se dão através desses significados. E ele coloca o seguinte: qual é a relação com a consciência? Qual é a relação da awareness com a consciência? E ele diz: o que se denomina consciência parece ser um tipo especial de awareness. Ele está dizendo que é awareness. Parece ter um tipo especial de awareness. Tá? Uma função de contato em que há dificuldades ou demoras de ajustamento. Porque caso a interação da fronteira do contato seja relativamente simples, há pouca awareness, reflexão, ajustamento motor ou deliberação. Mas onde a interação é difícil e complicada, há uma consciência intensificada. Tá? O que ele está tentando dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, no processo de estar consciente, você tem um princípio reflexivo muito forte, né? Que é um princípio cognitivo. Estar consciente significa de um princípio de atribuição de significado de uma dada realidade, que há diferenciação significativa do que nós falamos como a awareness como processo. Não é apenas estar consciente de alguma coisa. Vamos dar um exemplo prático. O paciente está dizendo o seguinte: hoje eu tive um aborrecimento. Né? Eu briguei com meu marido, eu briguei com minha esposa. Tá? Ela falou alguma coisa para mim que eu não gostei e fiquei ofendido. Tá? Vamos lá. Eu tenho consciência do que ela falou, me magoou. Certo? Isso é estar ciente de. Ora, mas a partir do momento que eu compreendo como é que nessa relação, né, o que ela me falou possivelmente tem um fundo de verdade, o que vai acontecer aí? Eu começo a ter uma ampliação da minha consciência. Não é classificação. Classificação nada mais é do que um processo de intervenção. Não cabe aqui no momento, entendeu? Na verdade, é a sua compreensão do que está acontecendo com o seu parceiro, por exemplo. Ele falou alguma coisa que te ofendeu, mas possivelmente aquela coisa que te ofendeu tem um fundo de verdade que mexeu com você. E você, no primeiro momento, não percebe. Você está ciente da relação que ele te falou, ou seja, do conteúdo que ele te falou.
mas você não percebe a relação direta entre o conteúdo que foi falado, né, e o seu comportamento. Que possivelmente pode haver algo significativo nisso. Entendeu? Bom, quando você começa a perceber isso, você está tendo uma ampliação da consciência. Você vai dizer assim: poxa, realmente ele me falou isso porque o meu comportamento não foi adequado com ele. Então eu reagi, né, a alguma coisa que ele falou que possivelmente ele está correto. Então, quando você amplia a sua consciência, e você começa a ter ações para mudar, você está no processo contínuo. Porque consciência é consciência de alguma coisa, mas o contínuo de consciência é awareness. Entende? Que é isso que eu quero que ele faça na sessão terapêutica. Ele não compreenda apenas o comportamento dele, mas que ele possa mudar o comportamento dele. Esse que é a intenção primordial da teoria da awareness. Ele possa ter consciência de possibilidades de resolução. Isso, possibilidades de resolução como consequência. Sim. Né? Mas ele precisa ver as possibilidades da vida dele envolta numa relação direta com isso aí. Tudo bem? Vamos lá. É pequenininho o capítulo, né? Aí ele coloca assim: fora da Gestalt terapia, o ponto de vista do Rolomei. O que foi o Rolomei? Né? Ele começa a falar do Rolomei. Rolomei foi um professor da Universidade de Harvard, psicanalista, que erroneamente, se você pegar alguns livros do Rolomei, né, ele vai ter assim, a apresentação do Rolomei: psicanalista existencial. Existencial não existe. Isso não existe. Né? Ou você é psicanalista, ou você trabalha com a psicologia existencial. Né? Você pega um livro do Rolomei, que é um dos mais famosos, chamado Psicologia Existencial. Né? Na orelha do livro, na apresentação, está psicanalista existencial. Não existe psicanálise existencial. Existe a psicanálise. Né? O existencialismo é outra coisa. Né? Então o que acontece? Ele é o seguinte: Rolomei, psicanalista norte-americano de orientação existencial, que é um psicanalista de orientação existencial. Entende? Eu não sabia dizer. Eu talvez nem ele, nem o próprio Rolomei. Que eu acho que o próprio Rolomei não se considerava isso aí, apesar de discutir a psicologia existencial, tá? Que é uma outra coisa. Mas psicanálise existencial. Tá? Contemporâneo estudador da gestalterapia, escreveu diversos artigos a fim de estabelecer a distinção entre consciência e awareness. Tá? Para ele, awareness caracteriza aquilo que se manifesta nas formas de vida diferentes da humana. Quanto mais evoluído na escala de desenvolvimento, maior o grau de liberdade, mais esse campo é permeado pelo campo da awareness. Ou seja, quanto mais evoluído é um ser, né, mais a abertura da consciência favorece que você compreenda o seu vivido. Certo? Essa compreensão do vivido e o contínuo dessa compreensão é o que nós determinamos como awareness. Tá? Tudo bem? Bom, e aqui ele vai citar algumas outras relações, mas que ele vai repetir. Não vou nem entrar por isso aqui agora. Tá? Aqui ele vai repetir o mesmo conceito. O que eu quero que vocês compreendam? Que existe uma diferença, que isso é a forma mais importante, né, do texto do Jean-Marie Rabin, que existe uma diferença entre consciência, certo?
estar consciente e awareness. Certo? Consciência é uma coisa, estar consciente é outra e awareness é outra. Certo? Quando nós falamos consciência, eu estou falando de uma estrutura cognitiva. Né? Quando eu estou falando tomada de consciência, ou estar consciente de ti, né? de si, ou do meio da realidade, ou de algo, eu estou falando de um processo cognitivo de interpretação da realidade, ou seja, de dar sentido à realidade. Quando eu falo awareness, eu estou falando de um contínuo, né? Que envolve não apenas aspectos cognitivos, né? Porque a awareness ela não é apenas cognitiva e não é só vivencial, ela é corporal também, né? Então o processo de awareness, que é o próprio objetivo da terapia, ela é uma forma de você continuar a dar significados, né, ao que você vivencia, certo? Mas não é só significados cognitivos, significados vivenciais, existenciais. Tá? Quando você pega o próprio conceito da fenomenologia, é o seguinte: o que é fenomenologia? É um método, mas um método de quê? Um método de estudo da constituição da consciência. Mas se eu perguntar a você assim, de que é composta a consciência? De que é composta a consciência? Fenomenologia é um método de estudo da constituição da consciência. Do que é composta a consciência? De fenômenos. Entendeu? O que é um fenômeno? São as situações, Tudo que aparece na sua consciência é um fenômeno. Eu sou um fenômeno, né? Que estuda a consciência de vocês. são as vivências. Oi. Pode falar. Não, Eu tenho uma dúvida assim, por exemplo, os dependentes químicos, né? Os que conseguem superar, né? Que acabam se tornando dependentes químicos em fase de recuperação. Né? Tá. Ele é considerado um awareness, ele começa a escrever novas páginas da vida, porque é nessa filosofia, não sei se é dessa forma, que eles acabam vivendo uma nova filosofia de vida. Não posso esquecer do que passou na minha vida, não posso excluir, mas eu posso escrever novas páginas da minha vida. Então, tipo, ele acredita que superou, e realmente muitos superam, ele vive uma nova vida e para de usar droga, e vive uma nova vida assim com cuidados, claro, não pode viver como vivia, né? Mas lembre o seguinte: isso necessariamente não é awareness. É uma mudança de comportamento. Exatamente. Não é awareness. Não. Tá, pode estar atrelado ao awareness. Né? Porque a awareness não acontece só no processo terapêutico, não. Não é só na terapia. A nossa vida, o próprio processo de formação da Gestalt é eficaz na tomada de consciência. Nesse contínuo de tomada de consciência. Então Tá? não existe o awareness para o dependente? Existe. Para qualquer pessoa existe awareness. Eu estou dizendo que você está falando da atitude dele de parar de usar a droga. Sim. Eu não parar de usar o álcool, por exemplo. Sim. Você está falando de uma mudança comportamental. Sim. Uma mudança comportamental não necessariamente significa, né, awareness. É isso que eu estou dizendo a você. Entendeu? Isso pode significar mil coisas, inclusive modelagem de comportamento. Tanto que você vai ver que é modelagem de comportamento, que ele vai dizer assim: eu sou dependente. Ele já parou de usar droga, mas eu sou dependente. Entendeu? Ele sabe que se ele triscar, ele pode passar. Sim, isso é mudança de comportamento. 20 anos sem usar, não tá nem. Pode, é isso. Se ele botar o primeiro gole na boca, acabou. Bota tudo pior. Mas isso não é awareness. O estilo de vida que ele tomou foi o quê? Modelagem de comportamento. Entende? Que é um dia de cada vez. De cada vez não é awareness. De cada vez é modelagem de comportamento. Ele vive um hoje, um dia de cada vez. Tanto que eles ganham as fichinhas. O que é fichinha? Reforço. Não tem a ver com a awareness. Entendeu? Tem a ver com o awareness pela pessoa. O fato dele permanecer, talvez, muitas vezes,
A gente não pode falar efetivamente, né? Mas o fato de permanecer sóbrio, por exemplo, né, não significa apenas que ele tomou consciência. É isso que eu digo você. Pode significar também, né, que ele entrou num estágio evolutivo tão grande, compreendendo a sua história de vida, compreendendo as suas vivências significativas, né, e cada momento que ele vai para o grupo, porque começa a acontecer a partir do grupo. Né? O Hermes não é assim, eu vou para o grupo e né, vai acontecer e eu vou parar. Não. Né? Ele vai ter uma luta ainda muito grande para travar ali. Né? E aí ele vai o quê? Ele vai aos poucos, né, com a narrativa dele e a experiência da narrativa dos outros, que é importante. Sabe o efeito terapêutico? Né? O efeito terapêutico dos grupos dos Alcoólicos Anônimos, sabe qual é? Isso é o embate de vivências. E isso gera awareness. Isso gera awareness. Né? E a conscientização contínua. Contínua, E a exatamente. identificação que eles fazem com uma história que pode ser semelhante. Claro, né? Mas o fato de você utilizar a awareness e o fato da metodologia do AA não é só a awareness. A metodologia do AA não trabalha com isso, mas ele trabalha com modificação comportamental. Né? Ele primeiro assume que é dependente, que é incurável, que tem que evitar o primeiro gole e viver um dia de cada dia. Né? Toda vez que ele faz esse aniversário, ele recebe uma ficha, ele sai contando a quantidade de tempo. Hoje estou 428 dias sem beber, amanhã estou 429 dias. Isso é modificação comportamental, isso não é awareness. Não estou dizendo que está errado ou certo, ele não está discutindo isso. Então, funciona, está funcionando? Eles conseguem operar. Meu pai tem 24 anos. Hã? Meu pai tem 24 anos. Tem 24 anos. É uma ficha por ano, né? Não, você perguntar quantos dias sem beber, ele diz a você. Entendeu? Ele diz, certinho. Né? Isso é uma educação comportamental. Que não é do samurai. Entende? Porque a questão da eficiência clínica nada mais é do que um processo de desregulação do indivíduo com o meio. A awareness entra a partir do momento que eu começo a compreender, né, o que está acontecendo comigo, eu começo a integrar o meu passado com o meu presente e as minhas expectativas e anseios com os meus deveres, ou seja, com o meu futuro, né? E eu começo a compreender a minha situação existencial. Entende? Quando eu começo a compreender a minha existencial, eu começo a mudar. Isso é awareness. E não precisa ser só no ar, não. Isso acontece na vida normal da gente. Certo? Então, essa integração do meu passado com o meu presente, né, com o meu vir a ser, entende? É o efeito da awareness.